Caríssimos irmãos, muita paz. Jesus esteja conosco e continue conosco essa noite. Esopo ficou criando muitas fábulas que nos servem até hoje como momentos de reflexão. Uma de suas fábulas fala sobre a ratoeira e a fazenda. Eu creio que algumas pessoas aqui até conheçam essa história. Um ratinho, olhando pelo buraco da parede de sua toca, viu o fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda para advertir a todos. Foi ao galinheiro e falou: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. E a galinha então continuou a ciscar. O rato então foi até o chiqueiro e disse ao porco: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. O porco então respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar pelo senhor. Ratoeira para pegar ratos. Fique tranquilo, pois o senhor será lembrado nas minhas preces. E o porco então continuou chafurdando na lama de seu chiqueiro. O rato então dirigiu-se então à vaca e a ela lhe disse: o que senhor rato, uma ratoeira, por acaso está em perigo? Acho que não. E aí a vaca ficou a balançar o rabo e ruminar. Então o rato voltou para sua toca, cabisbaixo, abatido, e para encarar então a ratoeira do fazendeiro. Eis que naquela noite ouviu um barulho, como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro então correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que era a ratoeira pegando o rabo de uma cobra venenosa. E a cobra, peçonhenta, picou a mulher. O fazendeiro então a levou imediatamente ao hospital. Ela foi medicada, mas voltou com febre. E, como todo mundo sabe, para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Assim, então, o fazendeiro pegou a sua faca, foi até o galinheiro e providenciou o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher piorava, os amigos, os parentes vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro então matou o porco. Mas a pobre mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então, para alimentar todas essas pessoas, sacrificou a vaca para alimentar aquele povo. Moral da história: problema de um, problema de todos. Nós vivemos, meus amigos, meus irmãos, momentos de extrema dificuldade. Divaldo Franco, no seu livro Transição Planetária, nos traz um quadro que aparentemente é assustador. Os períodos que vão antecipar a transição planetária no nosso país. Diante daquela realidade que ele narra, eu trouxe uma pequena reflexão para a gente conversar a respeito. E é conversar mesmo. Há uma regra básica: eu faço a pergunta, vocês lembram? Aí eu dou uma pausa e você responde, entenderam? Acho que não. Eu faço a pergunta, dou uma pausa e você responde, entenderam? Ah, que bom.
Bom, essa fábula revela uma coisa que para nós é extraordinária. Tudo que nós fazemos, mesmo na nossa intimidade, reflete na vida das pessoas. Os nossos pensamentos, as nossas ações, elas modificam tanto o plano material como o plano espiritual da nossa volta. Nós modificamos a psicosfera do nosso planeta com as nossas emissões mentais, que na maioria das vezes são de baixíssima frequência e são responsáveis, inclusive, por desastres naturais que acontecem na superfície do nosso planeta. E é importante perceber também que a nossa falta de paciência, de mansidão, nos distancia da esperança que traz conosco a certeza de dias melhores. A nossa falta de mansuetude nos coloca em situação de extremo conflito. Divaldo Franco traz isso logo nas primeiras páginas do seu primeiro livro a respeito desse tema. Mas na Gênesis, capítulo 18, onde ali nós temos o Apocalipse narrado sobre a visão espírita, sobre a batuta precisa de Allan Kardec, ele nos alerta sobre a turbulência de emoções que caracterizam todos os períodos, todos os momentos de grandes transformações. Serão dias difíceis, serão dias em que nós, segundo Divaldo Franco, teremos a impressão de que Deus nos abandonou. E é perceptível hoje em dia algumas nuances, algumas revelações a respeito dessa ideia, que antes para nós era algo futuro, mas hoje é o nosso presente. Allan Kardec alerta-nos sobre o orgulho que nós teríamos norteando todas as nossas ações e o egoísmo sedimentando atitudes temerárias, terríveis para a nossa vida social e para a humanidade de uma maneira geral. Nós sabemos que o egoísmo nos acompanha há muito tempo. Nós sabemos também que o egoísmo nos acompanha há muito tempo. E o que nós fizemos então, a partir daí? Pouquíssimas ações para debelar isso em nós. Muitos de nós conseguimos avanços memoráveis, avanços extremamente satisfatórios, mas a humanidade como um todo, segundo Divaldo Franco, ainda caminha a passos lentos. Uma das observações que é feita no livro diz respeito às guerras, que para nós, seres humanos do século XXI, seria algo insano. Quer dizer, como é que nós poderíamos imaginar que seres inteligentes, lúcidos, como nós, entraríamos numa peleja fratricida, irmãos matando irmãos, irmãos segregando recursos naturais para irmãos, irmãos permitindo que outras pessoas morram de frio, morram de fome, irmãos que bombardeiam prédios, residências, hospitais. E por incrível que pareça, a maior parte da comunidade internacional assiste isso de forma impassível, de forma pacienciosa. É realmente muito triste nós vivenciarmos um momento da barbárie, da selvageria que caracteriza uma guerra. As vidas que foram ceifadas, mesmo que autorizadas em função do Código Penal Divino, ela carrega em si os algozes, as pessoas que promoveram o massacre. E essas pessoas foram responsáveis pelo escândalo. E Jesus alertou sobre os escândalos. Ele disse: eles são necessários, são extremamente necessários, mas ai daquele que o fizer. Vocês se lembram dessas passagens, meus irmãos? Mateus 18:7. É assim, eu faço a pergunta, né, e aí vocês me respondem. Vocês se lembram dessa passagem? Sim? Vocês concordam com isso? Alguém quer completar com alguma observação? Não? Vai ficar de recuperação, viu? Estou de olho. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 9, há um comentário sobre um espírito que não quis se identificar, aqui nomeado de espírito de Bordeaux, em 1863. Ele traz um comentário a respeito da nossa cólera, movida pelo nosso orgulho. Diz ele: levados pelo orgulho, vós julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, que o menor paralelo, a menor comparação com eles vos irrita, vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não há melhor descrição para o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos esquecendo das pessoas, nós estamos esquecendo do próximo, nós estamos querendo simplesmente cuidar das nossas vidas, tal como aconteceu com a vaca, com o porco. Nós precisamos ser mais rápidos, nós precisamos alardear a necessidade de nos preocuparmos uns com os outros. Nós precisamos disso. Bom, alguns de nós, seres humanos, ainda nos colocamos acima de outros irmãos. Basta uma promoção, basta uma eleição, basta uma riqueza adquirida recentemente, basta algum tipo de vantagem que nos diferencia uns dos outros, que muitos de nós, muitos entre nós, nos consideramos melhores. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos réus confessos. Nós estamos violando a lei do amor. A menor comparação que nos fere, a tentativa de nos colocarmos acima dos outros, sob qualquer circunstância, nos torna criminosos perante a lei do amor. Essa atitude que é viciosa na humanidade, ela revela a falta de humildade, de indulgência nas nossas ações. Ela revela a falta do espírito de fraternidade, que deve sempre nos conduzir no nosso dia a dia, as nossas relações, o nosso convívio. Revela também a falta da benevolência diante das injustiças e nos impede de trabalhar para trazer a justiça para aquela situação, para aquele caso e a dignidade humana. Por fim, revela também a falta, pelo menos nesse momento, de Deus em nós. E quanto aos nossos desejos? Quando eu era criança, eu era um menino birrento. Acho que só eu era birrento, né? Tem mais gente? Minha mãe de vez em quando me levava na feira. Acho que foi por isso que ela parou de me levar na feira, porque quando a gente ia na feira, ela ia para comprar as coisas para comer, mas eu parava nas barraquinhas de brinquedo, né? E as mães são inteligentíssimas, né? Eu pedia para ela um brinquedo, e por incrível que pareça, na feira o brinquedo custa 3, 4, 5 vezes mais. Nossa, que o feirante de apoio, né? Mas ela dizia para mim assim: não, é o seguinte, Carlos, a gente compra na volta. Qual volta? Só se for na outra final de semana, né? Porque na volta eu nem lembrava mais do brinquedo, eu nem passava perto da banca, minha mãe desviava da banca. E aí eu chegava em casa dando birra, dentro de um certo limite, porque na minha época esse negócio de dar birra não era muito bem visto, não. Se é que vocês estão me entendendo, não é? A gente deixava de dar birra rapidinho, né? Rapidinho. Mas
Os adultos, nós adultos, nós atualmente estamos dando birra. É só os nossos desejos, as nossas vontades não serem atendidas da forma como a gente quer. É só a gente pensar diferente do outro. Basta isso. Nós já começamos a criar caso dentro de qualquer ambiente. Numa instituição bancária, numa escola, num hospital, numa farmácia. Basta que nós nos sintamos agredidos, ofendidos, não atendidos, que nós damos birra. Não é? E isso nos traz, às vezes, um sentimento de revolta, né? E a gente revida. Quando alguém não nos dá aquilo que nós queremos, nós, às vezes, tomamos uma atitude de tentar ofender aquela pessoa, de tentar diminuir aquela pessoa, de ser arrogante, de discriminar aquela pessoa. Não é? Então, essa atitude, ela também fere a lei do amor. Nós estamos novamente nos tornando réus confessos. Bom, há um texto, eu sempre trago esse livro aqui na casa, recomendo que vocês o adquiram, Dias Melhores, do Carlos Bacelli, e ele é ditado pelo irmão José. Há uma lição, aqui na página 90, me permitam, a importância da palavra. A palavra cria a ideia engendra a ação inspira novas ideias, as ideias novas provocam comentários se repetem, e as ideias então se propagam. E assim novas ações se viabilizam. Não desconsideres, pois, a importância da palavra em teus lábios. O que dizes ou pensas pode ser semente do bem ou do mal, lavoura de treva ou de luz. Não articules verbalmente tudo o que pensas. Não coloques em ação tudo o que dizes. Geralmente, quando termina uma lição do irmão José, a gente quer enfiar a cabeça no meio das pernas, porque é um tapa, geralmente é um tapa. Esse livro aqui é o tapa o tempo todo, não é? E aqui ele traz exatamente essa situação que eu acabei de narrar. Quando nós nos colocamos numa situação de não atendimento às nossas necessidades, nós nos desequilibramos. Não é? Outro dia eu precisei ir a um hospital aqui na cidade e eu fiquei esperando 5 horas para ser atendido. Como assim para ser atendido? Para você entrar no consultório? Não, para eu ir na recepção, deixar meu nome para ser atendido. Adivinha o que passava pela minha cabeça? Não era Pai Nosso, não era Ave Maria. Percebe? E quanto mais eu pensava nisso, mais o meu pé doía. Aí eu me toquei, depois de umas 5 horas e meia, eu me toquei e falei assim: me escuta, rapaz, você está olhando para a recepção? Tem um monte de gente aí na mesma condição que você. Me lembrou a história do Chico, do avião, lembra? Todo mundo aqui está correndo risco de morte, não é? Então, disciplina teu pensamento e senta aí, espera teu momento. Curiosamente, passaram-se 15 minutos e eu fui atendido. Não é que eu levantei para ir para a sala, o meu pé já não estava doendo mais. Então doeu 2 vezes. Doeu pela minha falta de fé, doeu pela minha falta de caridade, doeu pela minha falta de benevolência. Tinha pessoas que estavam em situação muito pior do que eu. Então, às vezes, nós não percebemos isso. Por quê? Porque nós queremos ser atendidos na medida exata da nossa necessidade. E a vida não toca desse jeito. Cada momento da nossa vida é um aprendizado. Cada situação que nós passamos é um aprendizado. Nós é que não percebemos. Nós é que não enxergamos isso às vezes.
Uma pergunta, mas o pé não estava doendo, mas você foi assim mesmo fazer a consulta? Fui. Era aquela fasciite plantar, aquela inflamação que estava na sola do pé. Engraçado é que na hora que eu levantei, não estava doendo. Então assim, me sirva de lição, meus amigos. Muitas coisas nos servem de lição. O espírito de Samuel Hahnemann, no item 10, capítulo 9, ele diz assim, resumidamente: o corpo não dá cólera, assim como não dá outros vícios. Aquele que entre vós quiser se corrigir, oportunidades não lhe faltarão. Outro tapa com luva de pelica para mim. Bom, não é surpresa para ninguém que viver na Terra não é fácil. Por que não é fácil? Por nossa causa. Nós é que complicamos as coisas. Quando é que nós complicamos a coisa? Quando nós não fazemos o bem. Quando nós não somos tolerantes. Quando nós não temos paciência. Por isso que é difícil viver nesse planeta. Por nossa causa. Por nossa influência, pelas nossas ações, pelas nossas dificuldades. Nos falta paciência, nos falta resiliência, nos falta vigilância e nos falta a prática do bem. Por isso que é difícil. Pergunta para o Chico se era difícil viver na Terra. Enfim, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, elas são oriundas das nossas limitações, como espírito, como gente. Nos faltam algumas características morais, nos faltam algumas características intelectuais, e essas dificuldades, essas limitações, fazem com que o nosso aprendizado seja demorado. Nós demoramos a aprender a fazer o bem. Nós demoramos a pensar nas pessoas, mas nós vivemos clamando por justiça. Quando nos sentimos injustiçados, nós vivemos clamando por justiça. E a grande pergunta é: e nós? Estamos sendo justos? Nas nossas atitudes, nas nossas decisões? Nós somos justos para com o nosso próximo? Nós somos a paz que asserena o ambiente ou a irritabilidade que traz o desequilíbrio? Quando eu chego num local, eu sou a paz ou o desequilíbrio? E nós ainda, às vezes, nos tornamos mulas, porque nós carregamos um sentimento de culpa desnecessário, que não nos traz nenhum tipo de avanço. Enquanto a culpa estiver em nós, nós seremos seres travados, bloqueados. Nós não vamos conseguir nem perdoar, nem se perdoar. A culpa, meus amigos, nos segrega, nos aprisiona, nos distancia do Cristo. Meus amigos, nós somos filhos de Deus. A nossa existência foi um ato de amor. Não há castigo, não há punição, não há privilégios, não há sorte, de qualquer natureza. O que nós temos todos os dias são oportunidades preciosas de aprendizado. E elas nos trarão a libertação espiritual, a consciência da nossa existência, da razão pela qual nós estamos aqui, e principalmente nos aproximarão do Cristo. Deus nos dá todas as oportunidades, todos os dias, para que nós nos tornemos instrumentos sublimes do bem. Nós devemos fazer o bem sempre, mesmo quando aguardamos, esperamos uma recompensa. Teve um dia que eu falei isso, eu quase apanhei, porque como assim, Carlos?
alguém fazer o bem, esperando uma recompensa. O que você está querendo dizer com isso? Estou dizendo o seguinte, meus irmãos: na dúvida, faça o bem. Faça o bem, propague o bem. Nós não temos a obrigação de revidar o mal com o mal. O mal não nos exige isso, o mal não nos cobra isso. Somos nós que tomamos a decisão de fazer isso. No livro do irmão José, na página 61, ele fala sobre o que nós devemos fazer. A lição se chama Faze o Possível. Não fujas à tua realidade íntima. Aceita-te como és. Não mascares os teus sinais. Enquanto efetivamente não desejares mudar, não mudarás. Que as tuas mazelas não te tornem uma criatura amarga e agressiva. Faz o possível para não prejudicares a quem quer que seja com o teu modo de ser. Que as tuas imperfeições se restringam unicamente a ti, sem que ninguém corrompa com elas. Mais do que a ação em si, o que te degrada é o móvel da ação. Não convertas o teu vício em alimento deteriorado do teu espírito. Quem erra com dignidade não se dá de todo ao próprio erro. Importa-te menos com a opinião dos outros do que com o juízo que formam de ti. Deus te criou, mas és e serás sempre o que de ti mesmo fizeres. Diante dessa lição, resta a todos nós, diariamente, elevarmos os nossos pensamentos e simplesmente tomarmos a decisão de fazer o bem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz assim: Jesus sempre espera mais dos seus discípulos. Que nós executemos o trabalho com alegria, que nós improvisemos o bem onde os outros não conseguem, que nós aproveitemos com êxito o que os outros desprezam e que nós aguardemos com paciência onde os outros se desesperam. Essas atitudes cotidianas fazem do nosso bem viver melhor, fazem da nossa vida um lapso constante de esperança. Cria em nós a certeza de dias melhores. Cria em nós a certeza de que nós estamos no caminho certo. O que não quer dizer que as dificuldades vão desaparecer, mas nós estaremos prontos para elas. Estaremos em Cristo. Por fim, caríssimos, perdoe e se perdoe. Vivamos as nossas vidas intensamente buscando a paz interior e o serviço ao bem. Nos prontifiquemos ao trabalho, nos instruamos a contento. Cada conquista espiritual que angariamos é uma gota de felicidade que refresca a nossa alma nas intempéries escaldantes da nossa vida diária. E para encerrar, com o irmão José, página 204, a lição se chama A Opção é Tua. Evoca a presença divina em tuas preces e segue fazendo o melhor. Não temas o futuro e nem te assombre o presente. Aplica-te em acertar sempre ou retificar os próprios equívocos cometidos. Não te martirizes em teus erros, não te justifiques em teus deslizes. Faze de cada dia uma nova oportunidade
aprendizagem e ascensão. Se te decidires cruzar os braços eternamente, passarás a eternidade de braços cruzados. Em teu raio de ação, tens o que necessitas, com a finalidade de abarcar o universo. O trabalho que engrandeces com o teu esforço é o mesmo que te valoriza. Para ser mais do que é, ninguém precisa receber mais do que já tenha recebido. Toda a sabedoria que almejas, sim, se encontra encerrada em teu espírito. Ser um ponto de luz ou um traço de treva é opção tua. Se o quiseres, o teu encontro com Deus poderá se dar ainda hoje, no exato lugar em que te encontras. Uma ótima noite para todos, muita paz, que Jesus esteja sempre conosco.